poucas vezes eu ouvi, né, mensagens, palavras nessa direção. E eu creio que é sempre um desafio falar da palavra de Deus, e eu espero que a gente seja bastante claro hoje e que a gente entenda definitivamente essa questão do joio e do trigo, ou vice-versa, né? Vamos orar então, agradecer a Deus por esse momento. Você que está se preparando aí com a sua Bíblia, com o seu smartphone, com o seu papel, com a sua caneta, para anotar. Hoje tem um monte de coisa importante para você anotar, vários textos também, então é bom que você esteja preparado aí nesse momento. Amém? Senhor, te damos graças quando nós estamos aqui reunidos para novamente falarmos sobre as parábolas, sobre aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor mesmo disse, e contou como histórias para aquele povo naquela época, tantos anos atrás, mas que servem para nós, porque o Senhor está comparando o seu reino, o reino dos céus, com essas histórias. Então nós precisamos entender como é esse reino dos céus. E só o Senhor, através do Espírito Santo, pode nos iluminar e nos dar a consciência adequada para nós entendermos e não falarmos aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é expressão daquilo que o Senhor quis dizer para aqueles seus ouvintes iniciais, mas também para nós, tantos anos depois, que estamos aqui tentando entender a Tua palavra. Então, nos abençoe, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus 13, 24, 30, e nós vamos ler, ok? Nós vamos ler esse texto, que é o texto exatamente da parábola do trigo e do joio. Nós começamos na semana passada, a nossa proposta é falar sobre 7 parábolas do reino dos céus, em que o Senhor Jesus comparou o reino dos céus com essas histórias, com essas parábolas, né? Então, são as próprias palavras de Jesus. Nós não estamos aqui tentando inventar nada, mas sim entender, fazer a hermenêutica, a exegese correta desses textos, para que a gente possa entender. Eu queria que você abrisse, eu queria que você participasse também, tá? Eu vou começar aqui no versículo 1º, no versículo 24, né? E depois você dá prosseguimento aí. Então, abra sua Bíblia, deixa aí aberta na sua mesa, onde você está, para que a gente possa participar um pouco mais. Então, 13, 24, eu vou ler aqui, ok? Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram frutos, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Agora, eu queria que você falasse alguma coisa, diga uma frase aí que te impressiona ou que você tem assim, dificuldade de entender, ou nesse texto. Você poderia dizer alguma frase aí do texto que nós acabamos de ler? O que te chama a atenção nesse texto? Me chama a atenção os paradoxos, né? Porque o joio e o trigo crescendo juntos. E só depois, com o tempo, é que a gente vai saber o que é joio e o que é trigo, né? Assim, Perfeito. na verdade, é uma Perfeito. situação que a gente até boa observação, Cássio. Porque a gente quer, logo no início, tirar, né? Tirar. Verdade, verdade. Muito bem. Então, veja, a história do joio semeado no campo, ela é encontrada
apenas em Mateus, e ela vai seguir, né, logo após a parábola do semeador. E nós vamos ver, então, hoje algumas diferenças já no palavreado de Jesus, porque eu quero que você entenda uma coisa. Jesus está explicando o reino dos céus de uma forma muito simples, mas é simples e profunda. Você vai ver que tem profundidade nisso que ele está dizendo. Então, ele está aumentando, de uma certa forma, a dificuldade do que vai acontecer com esse reino. Ok? Então, vamos lá. Jesus tinha deixado entender lá na parábola do semeador, ele deixou subentendido que a justiça, quer dizer, o solo bom, ele teria que florescer, a semente teria que florescer num mundo onde muitas pessoas rejeitam o reino de Deus, que é aquela semente que cai à beira do caminho, por exemplo. Outros receberiam ou receberão o reino, a semente do reino, de modo superficial, e a semente se torna infrutífera, que é aquele caso lá do solo pedregoso e daquela semente que também cai entre os espinhos, perfeito? Você se lembra, ok? Então, o reino dos céus, ele é destinado a crescer e a abrir caminho num mundo onde o mal não é somente ativo, ele está vivo e ativo desde aquela época até hoje, mas que continuará a ser mal e ativo até o fim dos tempos. E é interessante porque essa parábola, Jesus já dá uma dica sobre isso. Nesse contexto de que o joio somente será arrancado pelos anjos na consumação dos séculos e no fim dos tempos. Muito bem, mas por que Jesus contou essa parábola? Por que será que ele contou uma parábola entre trigo e joio? Nós sabemos que, primeiro, Jesus está usando imagens, figuras, metáforas, né? Ilustrações muito simples, que todos conheciam. E naquele tempo ali, não somente naquele tempo, mas no Oriente, de uma forma geral, muitas vezes, os homens vingavam-se dos seus inimigos, espalhando nos campos deles as sementes de erva daninha. Então, no campo semeado, as sementes eram semelhantes, muito parecidas com o trigo, em crescimento. E quando eles cresciam, quando essas sementes desabrochavam e cresciam com o trigo, prejudicava a colheita. Né? Prejudicava a colheita e causava mais trabalho para os trabalhadores do campo, mais prejuízos para o proprietário do campo, evidentemente. E aí vem a comparação que nós vamos fazer. Assim, desta forma, Satanás também, por sua inimizade com o Senhor Jesus Cristo, ele espalha a má semente entre o trigo bom do reino dos céus. Então, ele introduz na igreja, que é parte do reino, né? A igreja foi plantada aqui na terra, ela foi plantada pelo Senhor aqui na terra e veio sendo plantada ao longo desses 2000 anos. Então, ele introduz na igreja aquelas pessoas que levam o nome de Deus, mas negam o caráter desse Deus. Isso faz com que Deus seja desonrado. Seja desonrado e a obra da salvação seja muito mal representada, né? E, evidentemente, as pessoas em decorrência colocadas em perigo. Então, veja, o primeiro lugar que o Senhor Jesus, a primeira coisa que o Senhor Jesus fez foi gerar a igreja. Entenda isso. Quem gerou a igreja foi a semente da palavra, essa semente que foi plantada nos 3 anos do evangelho sendo pregado por Jesus, anunciado por Jesus. Então, lá no versículo 24, nessa parábola, o reino é semelhante a esse homem que semeia no seu campo. O semeador é o Senhor Jesus. É ele quem semeia a boa semente no campo. É ele que tem nas mãos a palavra para semear. A terra era o coração e a semente era a palavra. Então, uma vez semeada, entrou na terra, gerou, e aqueles que receberam, aí está uma mudança importante, que eu quero que você preste atenção. Aqueles que receberam a palavra passaram a ser chamados filhos do reino dos céus.
Ok? E a partir daí há uma certa mudança. Então você veja comigo que há uma mudança da parábola do semeador para a do trigo. No texto, na explicação da parábola, lá no capítulo 13, a partir do versículo 38, ou melhor, do versículo 36, Jesus vai explicar essa parábola. E você percebe que o campo não é mais o coração do homem. Ok? Lá no semeador, o campo era o coração das pessoas. Agora, o campo é o mundo. Então, veja que Jesus vai avançando na prospecção do entendimento do que seja o seu reino, de como é que ele está implantando esse reino. Então, agora, nessa parábola, os filhos do reino são as boas sementes. Eu, você, nós aqui no NEB, somos os filhos do reino. Somos as boas sementes. Para fazer o quê? Para reproduzir o reino dos céus no mundo onde a igreja foi plantada, ou seja, na terra. Lembrando que Jesus, eu falei isso na nossa conversa passada, Jesus se volta para os gentios, porque os judeus o rejeitaram. Você se lembra disso que nós conversamos, né? Então, a parábola do joio e trigo, ou trigo-joio, ela aponta para o avanço nesse entendimento de como a igreja de Jesus Cristo cresceria pela semeadura da boa palavra. E essa igreja de Jesus Cristo, né, essa eclésia, essa reunião de santos, ela iria se espalhar além de Israel, daquele tempo de Jesus, iria se espalhar pelo mundo, coisa que de fato e de direito aconteceu. Então, a parábola do joio e do trigo é um prenúncio de Jesus sobre a criação da igreja, que vai ser criada logo após, vai ser institucionalizada, digamos assim, por Jesus, com a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, 3, 4, a partir, então, do desenvolvimento da igreja em Atos. Muito bem. Aqui eu quero já colocar você em contato com os nossos slides. Então, onde foi que o Senhor Jesus plantou a sua igreja? O Senhor Jesus plantou aqui no mundo, na terra, significando que a igreja é como uma grande lavoura de trigo. Entenda a igreja, e é aí que eu quero que você perceba, tenha essa percepção, de que a igreja de Jesus Cristo, independente de denominação, de nomes, de placas de igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela é como uma grande lavoura de trigo. Então, o que é necessário para o trigo nascer saudável e vigoroso? Precisa de água, precisa de adubo, precisa de uma terra rica em nutrientes e, evidentemente, a semente se alimentar disso para produzir frutos. Então, o Senhor Jesus, ao voltar, e ele diz isso nessa parábola, ele espera colher os frutos. Na primeira parábola, o Senhor semeou a palavra no coração, mas agora nós somos a semente. Né? Nós somos a semente que nos regenerou com a vida para Deus e estamos plantados no mundo. Perfeito? Você vê que o Senhor Jesus vai aumentando o grau de entendimento da criação desse reino dos céus. Voltando lá no texto de Mateus 13, 25, você vai ver que o texto diz: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. Perfeito? Isso é o que diz o texto. No versículo 38, ele diz assim: os joios, já na explicação da parábola, ele diz que o joio são os filhos do maligno. Presta bem atenção nisso. Então, filhos do reino dos céus e filhos do maligno. Perfeito? E quem disse isso foi o próprio Senhor explicando a parábola, ok? Muito bem. João 1,12, anota aí, se você quiser ir lá também pode ir. João 1,12 vai dizer, o Senhor Jesus dizendo: mas a todos quantos o receberam, João escrevendo, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é que é feito filho de Deus? Porque, do ponto de vista da natureza humana, todos nós somos filhos, seríamos filhos do maligno, perfeito? É o que diz Romanos, é o que diz Paulo. Porque em pecado nos concebeu as nossas mães. Nós somos todos filhos, nesse sentido. Não éramos filhos de Deus. Aí está a questão.
O que Jesus está delimitando é a questão de criatura de Deus e filho de Deus. João 11:12. A todos quantos o receberam, receberam aonde? No coração, lá na parábola da boa semente, que cai no coração, que é boa terra. Então, a esses que creram e o confessaram, deu-lhes o poder. Quem deu? O próprio Deus Pai deu poder, nos dá o poder, então, de sermos chamados, e sermos não só chamados, mas feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então, no momento em que se crê, é que recebe esse poder. Então, vamos entendendo isso, perfeito? Agora, você perceba comigo que você pode estar se perguntando, que a nossa reação poderia ser o seguinte: que tipo de fazendeiro é esse, descuidado, né, em manter as ervas daninhas fora do seu campo, dormindo quando deveria ter estado alerta? Mas eu quero te dizer que esse fazendeiro não é um homem negligente. Ele não fez nenhum esforço para manter, como se ele não tivesse feito nenhum esforço para manter livre o seu campo, a sua fazenda livre de ervas daninhas. O seu trigal é forte. Ele dormiu somente quando os trabalhadores dormem, que é de noite. Perfeito? O problema é o que está no texto lá. É que ele tem um inimigo que não dorme. E não se detém esse inimigo diante de nada. Esse inimigo deseja destruir aquilo que ele não teve parte, aquilo que ele não plantou. Então, as ervas daninhas, elas são, no caso o joio, são descobertas de imediato. O joio, quando brota, ele é parecido com o trigo. E o seu disfarce não é descoberto enquanto não começar a crescer e dar fruto. Essa parte da parábola ilustra como nós, homens, né, homens, líderes e mulheres também, cristãos, líderes, nós dormimos, eu diria, dormimos no ponto. E enquanto nós dormimos no ponto, Satanás entra, ele não dorme, ele está sempre maquinando alguma coisa e plantando o joio no meio do trigal. Então fica implícito que, por mais vigilância que se tenha, isso irá acontecer. Digamos, inexorável, vai acontecer. Muito bem, então eu quero te mostrar aqui a descrição do que era o joio, necessariamente. Né? O que era o joio, no sentido de como é que se descrevia. O joio, a palavra grega que ilustra o joio, é cisânio ou cisânia. Era uma graminha natural e anual que parecia muito com o trigo, até que ele amadurecesse. E é definido como cisânia, né, como se fosse um trigo bastardo, que parece trigo, mas não é trigo, exceto pelos pequenos grãos do joio, que são grãos pretos, diferentemente do trigo. E eu quero lembrar aqui com você uma coisa interessante. Eu me lembro da minha família, na década de 60, década de 70, minha mãe, minha avó, meu avô, meu pai também, eles falavam muito essa palavra, que eu não sei se é do seu vocabulário hoje. Não é do vocabulário atual. A palavra cisânia. A palavra cisânia, ela exatamente traduz isso, intriga, confusão. Quando você traduz essa palavra, quando você entende essa palavra no português, ela tem essa conotação. E o joio também tem esta conotação de intriga, de confusão, de se misturar com aquilo que é trigo. Então, por que essas ervas perturbadoras, como disse a Kátia, não são removidas imediatamente, que é aquilo que nós gostaríamos até que acontecesse? E o joio, então, não é arrancado pela própria explicação, porque qualquer esforço para arrancá-lo, erradicá-lo, quando ele está crescido, enraizado com o trigo, é porque arrancaria pela raiz também o trigo. Então, veja comigo que Paulo vai escrever Tito, se referindo à natureza do joio. E aí eu quero me reportar aquilo que eu falei um pouquinho antes, né, sobre a questão de nós temos sido criados por uma natureza maligna. Tito 3, 2, 6. Né? Dá uma olhadinha nesse texto,
Anota aí, porque ele diz assim: gerados pela natureza do maligno, sendo filhos da ira. Nós éramos nécios, desobedientes, escravos das paixões e dos prazeres, vivendo em malícia, odiosos, odiando, quando se manifestou a benignidade de Deus. E aí Efésios 2, 1 a 5, que é um outro texto de Paulo correlato, mas que explica isso que nós estamos falando, ele diz assim: ele vos deu vida diante dessa natureza do maligno, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Muito bem. Então, veja, nós estávamos mortos quando ele nos deu vida. Então, quando o semeador semeou, ele nos deu vida com a palavra do reino. Isto é a parábola do semeador. E a semente, você já sabe, caiu em boa terra. Muito bem. Eu pergunto para você, como é que nós aplicaríamos a parábola do trigo e do joio ao crescimento da igreja hoje? Precisamos aplicar isso nas nossas vidas. Jesus ensina que a erva cresceu e produziu fruto. E aí apareceu também o joio. Então, a pergunta que eu te faço, que você precisa responder é: quando é que o joio aparece? Porque você não consegue perceber, no caso lá da agricultura, do trigal, o que é joio e o que é trigo. Quando é que o joio aparece? Quando a erva, o texto diz, quando a erva cresceu e produziu fruto. Então, o reconhecimento do joio somente acontece ao produzir fruto. E aí nós vamos ver, então, a confirmação de que o joio é reconhecido pelo seu fruto. Aí você vai lá em Mateus 7,16, que você deve anotar também, é um texto correlato importante, que diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. E aí Lucas 6, 43, 44, anota aí também. São vários textos que estão explicando um ao outro, ok? Lucas 6, 43, 44. Não existe árvore boa produzindo mau fruto. Nem inversamente, árvore má produzindo bom fruto. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher figos dos espinheiros, nem tampouco uvas das ervas daninhas. Aí Mateus 3, 8, que é uma palavra de João, antes de Jesus um pouquinho, ele está anunciando o evangelho, está anunciando a palavra do reino, e ele diz assim: produzi vós, sim, frutos que mostrem o quê? O vosso arrependimento. Ok? Muito bem. Então vamos ver agora qual é o trabalho do maligno na lavoura de Deus. Tá? Você pode estar se perguntando como é que isso acontece. E acontece. Qual é, né, o trabalho do maligno na obra da lavoura de Deus? O maligno, ele não pode impedir que você se torne um filho de Deus. Ele não pode impedir isso. E ele também não pode impedir que o Senhor Jesus, o semeador, semeasse a sua lavoura. Então, o que ele faz? Se a igreja de Jesus Cristo, como esse trigal, precisa de nutrientes para crescer sadia e produzir frutos, o que ele diz? Então, ele diz o seguinte: eu vou semear entre eles, no meio deles, veja, no meio deles, no meio do trigal, ou seja, no meio da igreja que está plantada, eu vou semear o joio. Eu vou semear os filhos do maligno, os que não nasceram de Deus. Eu vou semear homens e mulheres que não têm o Espírito Santo, que não são regenerados. Aquela história lá de Nicodemos. Que não são regenerados para eles minarem a fé dos filhos de Deus, que são o trigal, que são trigo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou semear pessoas para tirar o alimento dos filhos de Deus. E o trigo fique mirrado, fraco, e não produz os frutos que se espera. O que mais que ele faz? Satanás diz: eu vou semear no meio do trigo pessoas que influenciem, que enganem,
o coração dos filhos de Deus. E aí você pode estar se perguntando, como uma frase que se falava antigamente, pode isso, pastor? Pode isso? Eu vou te responder com a palavra de Deus. Pode. Pode. Na parábola do semeador, o que o texto vai dizer ali naquela situação? Que a semente caída à beira do caminho, ela é comida pelos pássaros. Você se lembra disso? Lembra, né? Que aquela semente que caiu à beira do caminho, ela é comida pelos pássaros. Então, o que significa que Satanás tem autorização, sim, para roubar a semente. Ok? Então, resumindo o trabalho do maligno, digamos assim, né? Resumindo esse trabalho que o maligno faz, como é que acontece isso? O resumo é, ele semeia homens e mulheres que não nasceram de Deus, que não foram regenerados, que não pertencem ao reino dos céus. E isso, muitas vezes, pode nos parecer inconcebível. Mas o objetivo de Satanás é colocar pessoas. Ele não vai colocar animais, objetos. Não, são pessoas. Ele vai colocar pessoas que têm capacidade de influenciar, de enganar a mente e o coração de quem é trigo, de quem está sendo salvo. Então, veja, eu quero apontar para o seguinte, do ponto de vista da história da igreja, isso já aconteceu. Já aconteceu lá no passado. E nós vamos ver isso com detalhes na parábola do fermento, que tem alguém que pode achar que a parábola do fermento é maravilhosa, sensacional. Eu quero te dizer que fermento na Bíblia nunca necessariamente tem um princípio positivo. É sempre algo negativo. A parábola do fermento vai explicar exatamente essa questão de como é que funcionou na história da igreja esse objetivo de Satanás de influenciar a igreja negativamente, de colocar joio no meio da igreja. Então, eu diria para você, não perca os próximos capítulos. Ok? Muito bem, o Espírito Santo nos capacita a ouvir o Evangelho e crer na palavra. E o que é um mistério isso de fato é um dos mistérios. Você não consegue entender como é que alguém, né, o pecador moribundo, jogado totalmente nas trevas, imerso como dizia antigamente, no lamaçal do pecado, como é que de repente ele se converte e vira uma outra pessoa? Como? Isso é um mistério. Esse é um dos mistérios do reino dos céus. Então, é o Espírito Santo que nos capacita a ouvir o Evangelho, a palavra entrar, crer, então, nessa palavra, e essa ação misteriosa e completamente divina do Espírito Santo que faz com que essa semente se desenvolva. Que é o que está em João 1,12, que nós já lemos. Então, muito bem. Então, do ponto de vista crucial, o que é fazer a vontade do Pai? Porque o que necessariamente o Senhor Jesus vai dizer é exatamente o que importa é fazer fazer a vontade do Pai. Quer dizer, a família de Jesus, você se lembra disso? Ele disse, olha, a minha família é quem faz a vontade do meu Pai. Então tá, o ponto crucial é esse. Como é? O que se deve fazer para fazer a vontade do Pai? Então, a leitura da palavra, orando, não apenas ouvir dizer, né? Conferir o que está sendo dito aqui, inclusive, do que eu digo para vocês, fazer como os bereanos, né? Como é que você faz a vontade de Pai? Faz como os bereanos. Lê as Escrituras, consulta, estuda, pratica você mesmo no dia a dia, coloque em ação no cotidiano. Não espera que algum líder, algum pastor interprete a palavra para você. Não vá na onda de meras palavras. Então, veja. Agora, veja o que Jesus disse, e aqui está eu quero ler esse texto com você, abre lá em Mateus 7, 21, 22. E eu quero que alguém leia, porque essa palavra de Jesus é um marco que delimita a questão do trigo e do joio. Então, eu quero que você leia aí Mateus 7, 21, 22, por favor, rapidão.
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E o que mais? Tem um finalzinho aí. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Que praticam a iniquidade. E eu quero que você guarde essa palavra que eu vou explicá-la. Algumas versões dizem iniquidade, que tem a ver com esse mal. Muito bem. Eu queria que você entendesse uma coisa. Essa palavra de Jesus é o marco que delimita a questão do trigo e do joio. É aí que está a delimitação. Que ninguém pode questionar, porque são palavras de Jesus. Ok? Muito bem. Então, perceba que Jesus está dizendo o seguinte: eu nunca enviei vocês. Como é que vocês estão profetizando se eu não conheço vocês? Né? Fico imaginando Jesus na frente do pessoal falando assim: gente, olha, muito prazer, tá? Ó, legal que eu conheci vocês, mas eu não sei quem é que são vocês. Não sei quem são vocês. Vocês fizeram por conta própria. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticaram iniquidade. Então, você pode contar uma história falando sobre Jesus. Perfeito? Qualquer pessoa pode contar uma história falando sobre Jesus. Mas invocar o nome dele é diferente. Muitos falsos profetas dirão: nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, milagres em teu nome. Qual foi a resposta do Senhor? Eu diria assim, na lata. O que Jesus diz para eles? Na lata. Eu nunca conheci vocês. A pergunta é: por que não conheceu? Por que Jesus não conheceu? O que ele está dizendo com isso? É que quando estas pessoas falaram ao povo, disseram que tinham vindo em nome do Senhor Jesus. E isso era mentira. Mas o Senhor diz: eu não conheço vocês. Vocês usaram indevidamente o meu nome. Por isso que eu falei. Uma coisa é você contar uma história sobre Jesus. Qualquer um pode contar uma história. Até Satanás pode contar uma história sobre Jesus. Até ele pode. Mas o Senhor diz: eu não conheço vocês. Vocês usaram o meu nome de forma indevida. Vocês fizeram pela conta de vocês. Então, apartai-vos, vós que praticais a iniquidade. O maligno não podendo impedir que você se torne um filho de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai semear no meio do trigal de Deus o joio. Vai semear os filhos do maligno, aqueles que não nasceram de Deus, né? Vai semear para tirar o alimento dos filhos, para que o trigo fique mirrado e fraco e não produza o fruto que se espera dele. Então, o que ele diz? Eu vou semear no meio do trigo. Pessoas que influenciem e enganem o coração dos filhos de Deus. Então, veja, aquilo que eu volto a falar, Satanás tem autorização para roubar a semente. Então, esse é um dos mistérios, eu lembro que eu cheguei a comentar um pouquinho disso com vocês. Muito bem. Nós lemos lá Mateus 7, falando do Senhor, Senhor, né? Nós temos profetizado em teu nome, falamos do joio, da questão da iniquidade, então, e eu quero agora delimitar com você o que seja essa iniquidade. Né? O que é essa iniquidade necessariamente? Então, veja, como definição, algumas traduções vão dizer mal, outros vão dizer iniquidade especificamente. Então, aquilo que não se ajusta ao padrão de excelência moral de Deus é iníquo, é iniquidade, é mal, é ruim. É exatamente isso que se traduz no que nós entendemos como iniquidade. Ou seja, se traduz, inclusive, no sentido de ser imprestável no sentido físico. Então, por exemplo, quando Jesus falou do fruto imprestável, daquela árvore má que produz frutos maus, ele estava se referindo a isso e associando essa ideia do mal, do fruto que o joio produz, como iniquidade, necessariamente. Então, no contexto de Mateus 7,
que é o texto que explica isso, né? A iniquidade se traduz, nesse caso aqui, que nós lemos do texto, de usar indevidamente o nome do Senhor Jesus. Ou seja, usar esse nome de forma indevida é, de fato, um ato de iniquidade, né? Ou seja, falar dele sem ter intimidade. Falar dele sem ter a autorização dele para fazer isso. Porque, não tem autorização por quê? Porque não é família de Deus. Porque não é filho do reino. É filho das trevas. É semeado pelo maligno. Não fala pelo Espírito Santo. E aí vem uma frase que você precisa colocar diretamente nas suas anotações. É lobo travestido de ovelha. É essa a ideia. Então, eu vou dizer aqui para você como é que funciona isso. É gente que não ensina a vontade de Deus. É gente que está pregando o engano. Né? É gente gospel, digamos assim, né? Gente gospel que nas redes sociais, que está fazendo o quê? Que está pedindo like nas suas falas, mas está disfarçada de quê? Como um cristão. Mas é lobo com veste de ovelha, necessariamente. Essa é a iniquidade do joio. Então, digamos assim, você sabe quem é o joio agora. Eu acho que você consegue identificar quem é necessariamente o joio. É joio passando por trigo, que traz o engano, que traz engano nas palavras, que procura confundir o povo de Deus. Isso é praticar iniquidade nesse contexto de Mateus 7 que está sendo explicado. A iniquidade ela fica configurada quando a verdade da palavra não é ensinada. Ela é configurada dessa forma. Quando a verdade não é ensinada por completo, quando ela é ensinada apenas num pequeno detalhe, numa frase, quando há subterfúgio. Eu acho que essa palavra ela qualifica bem. Quando há subterfúgio, quando se omite parte do ensino das Escrituras para ser só uma aparência da verdade. É quando se autodenominam crentes em Cristo Jesus e até profetizam em seu nome. Mas olha o que diz Mateus 7, naquele texto que Jesus fala, eu não conheço vocês. Eu queria que você anotasse aí, 2 de Pedro 2, 1 a 3, que diz assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá falsos mestres, os quais introduzirão, e aí vem a palavra, dissimuladamente. O verbo dissimular, ele está sendo usado nesse contexto. Mas no contexto do joio, né? Introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até chegarem ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si repentina destruição. Esse é o texto 2 de Pedro 2, 1 a 3, que trata exatamente dessa questão. Então, a história de Israel, ela mostra muitos falsos profetas. E o texto vai dizer que muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. E que por causa dessas pessoas, por causa desses falsos profetas, haverá difamação do caminho da verdade. Então, eu quero te mostrar a atuação do joio no sentido desses falsos profetas e mestres, porque nós vamos entender que, biblicamente, é desta maneira. Como diz o texto, assim como surgiram falsos profetas no meio de Israel e falsos mestres, né? E o que o povo, a qual povo o apóstolo está se referindo? Ao povo de Israel. Então, quando você vai lá em 1 dos Reis 22, é um texto longo que eu quero que você leia depois, com calma. 1 dos Reis 22, 1:38. Tá? Anota aí. 1 dos Reis 22, 1:38, que é um episódio, vou relatar rapidamente aqui, é um episódio entre o rei Acabe, o rei Josafá de Judá e o profeta Micaías. Ok? O rei Acabe, ele tinha na sua mesa de almoço, de jantar, 400 profetas assalariados que comiam da sua mesa. Profeta que tinha DAS, né?
profeta que tinha DAS do rei Acabe. Era DAS 5. E o que esse pessoal, o que esses profetas que tinham DAS 5 do rei Acabe, o que eles faziam? Só profetizavam coisa boa a respeito de Acabe. Evidente. Só falavam bem dele. E aí eles diziam, esse momento aqui é uma história de uma guerra que está havendo contra um outro povo, o povo da Síria, e, evidentemente, o rei Acabe se junta com o rei Josafá para irem à guerra. Só que Josafá é um pouquinho mais crente do que Acabe. E Josafá pergunta assim, ô Acabe, você não tem aí nenhum profeta da parte de Deus? O que Josafá está dizendo? Esses 400 que estão sentados na tua mesa, que toma café com você, que almoça com você, que tem DAS 5 que você paga, essa profetada só fala bem de você. Eu quero um profeta que fale de Deus. O que Deus tem para dizer sobre essa história? E aí o texto vai dizer que Acabe responde para Josafá, olha, ô Josafá, tem um profeta, mas ele está até preso. Está lá na Papuda, preso. Papuda, para quem é de Brasília, é um presídio federal aqui de Brasília. Está na Papuda, preso. Porque o Micaías só fala coisa ruim a meu respeito. Só fala o mal contra o rei. Né? E tinha toda a razão de falar contra Acabe e contra a esposa dele, Jezabel, evidentemente. Então, o que eu quero aplicar com você hoje, essa história sobre atuação do joio e falso profeta e falsos mestres? E que, da mesma maneira hoje, no meio da igreja, há crentes que só querem ouvir coisas boas como Acabe. Coisas boas acerca de si mesmo. E sobre o futuro das suas vidas. Então, no meio da igreja de Jesus Cristo, tem joio que profetiza, que fala, que diz muita coisa, mas vai ter gente para ouvir. Por que eles estão lá? Porque tem gente para ouvir, evidentemente. Certo? Muito bem. O texto de 2 de Pedro que nós estávamos falando, 2, 1 a 3, esse texto ele está se referindo a esses casos do joio em Israel. E Pedro, evidentemente, está se referindo a doutrinas e heresias destruidoras, que, como ele diz o texto, podem chegar ao ponto de renegar ao Senhor dos Exércitos. Né? Então, o que isso quer dizer? É que o Deus soberano, hoje, não pode tocar nas nossas escolhas, nas minhas escolhas, na minha história, no meu livre-arbítrio. Não pode falar no meu pecado. É disso que está sendo dito aqui. É isso que Pedro está dizendo, usando esta referência com relação ao passado de Israel. Então, é aquela história, o homem faz tudo e Deus precisa concordar com ele. Como já se disse em outras situações, né? Eu, inclusive, já comentei isso aqui, a gente vai fazendo as bobagens na vida e depois chama Deus como se fosse um lacaio, um servidor, um empregado, para vir atrás arrumando as coisas, as bobeiras que a gente faz, as besteiras que a gente faz. É mais ou menos isso. Então, desta maneira, o que está acontecendo com essas pessoas? Com esses crentes que estão dando ouvidos ao joio? Elas estão sendo ensinadas a serem joio e não serem trigo. Você vê que tudo isso decorre desta parábola. Né? Muito bem, então eu quero agora que você veja e anote aí quais são os frutos que identificam o joio. Lá no versículo 40 do capítulo 13, que é aquela parte da explicação da parábola, o Senhor disse que ajuntará o joio do seu reino, ou seja, aqueles que provocam escândalos e que praticam a iniquidade. Isso que nós estamos conversando agora sobre iniquidade. Então, veja, o fruto do joio é a prática da iniquidade. Esta é a definição. Quando te perguntarem, como é que você identifica o fruto do joio? Você responde, o fruto do joio é a prática da iniquidade. Perfeito? Ou seja, as pessoas parecem
no cotidiano hoje, que elas estão gostando de mostrar e falar das suas vidas escandalosas. Você já parou para perceber nisso? Olha as redes sociais. As pessoas estão querendo falar dos seus escândalos. É gente dançando pelada, é gente mostrando como é que dorme, como é que chupa a Coca-Cola com canudinho, isso para falar das coisas menores, né? Tem gente que está gostando de mostrar a sua vida com escândalos. Então, veja, o que eu quero te dizer é o seguinte, apesar das manifestações ufanistas dos crentes, né? Crentes eufóricos, ufanistas, mas o que está acontecendo com esses crentes? Eu estou vendo do meu lado isso acontecer com gente que eu aconselho, inclusive, homens. Muitos deles estão se divorciando, batem nas suas mulheres. Né? Isso, evidentemente, traz escândalo dentro desse contexto. Né? São muito mais ativos nisso do que os seus vizinhos não cristãos. Tem crente que é materialista, tanto quanto os pagãos. Alguns crentes são tão racistas quanto as outras pessoas. Os evangélicos, entre aspas, os gospels, estão aderindo a um estilo de vida hedonista. O que é o hedonismo? É viver em função do prazer. É ter a vida como função de um prazer em todas as coisas. Tem muito crente, tem muito evangélico, digamos assim, que está vivendo um estilo de vida hedonista, um estilo de vida materialista, um estilo de vida egocêntrica, como nós falamos lá no outro NEB, né? Com base no orgulho, com base na soberba. Um estilo de vida sexualmente imoral, com a mesma propensão que o mundo em geral. E eu estou falando de gente que se diz evangélica. E você pode identificar isso do seu lado ali. Do seu lado hoje você pode identificar isso. Então, a hipocrisia gritante desses chamados crentes, entre aspas, faz com que os céticos, os incrédulos, os ateus, os agnósticos, eles tenham prazer cínico nessa situação. Eles riem de nós. Eles riem de nós. Isso é o quê? Isso é escândalo. Isso é escândalo e é exatamente aquilo que Jesus vai dizer sobre a identificação do joio, do fruto do joio. Né? Aí lá no versículo 41 do capítulo 13, que a gente está analisando, o texto vai dizer, o Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ceifarão do seu reino tudo que causa tropeço e todos os que praticam o mal, praticam a iniquidade. Né? E Jesus vai dizer, então, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso explica o fim daquele joio que foi semeado pelo maligno, né, no meio do povo de Deus. Isso explica o fim deles. Né? No capítulo 7, lá de Mateus, versículo 15, o texto vai dizer, acautelai-vos, ou seja, tenham cuidado com os falsos profetas, com chamados lobos roubadores. E aí vem a questão, não se deve arrancar o joio, mas ter cuidado com esses falsos profetas, disfarçados de ovelhas, porque por dentro eles são lobos roubadores, como diz o texto. Muito bem, então, diante disso, eu quero avançar já indo numa espécie de uma conclusão com você. A gente precisa fazer como os crentes de Bereia, que checavam as escrituras e checavam aquilo que até mesmo que Paulo dizia. Nós precisamos ser como os bereanos. 2 de Pedro 2,2, que é um texto que explica um pouco isso, 2 de Pedro 2,2, ele vai dizer, muitos seguirão as suas práticas libertinas. Que práticas? A prática desses líderes, desses falsos profetas, dessa gente que é joio e que está ensinando. E o texto vai dizer, por causa deles, o caminho da verdade é infamado, é difamado, digamos assim. Né? E aí eu te faço uma pergunta. Como é que os ímpios olham para os crentes? Como é que eles olham para nós? Né? E para a palavra de Deus? Quem que nunca ouviu uma piada sobre um crente? Uma história contada sobre um crente que deu um cano em alguém? Um crente que ludibriou? Um crente que foi infiel? Um crente que foi desleal? Um crente que foi injusto?
Por isso, o caminho da verdade, o caminho de Jesus tem sido difamado. Certo? Então, gente movida pela avareza, gente movida por fazer comércio do evangelho, pelo comércio, inclusive, das próprias pessoas e da sua própria fé, né? Com palavras mentirosas, com palavras fictícias, e, evidentemente, usando de artifícios para tirar dinheiro dessas pessoas. Aí vem a questão, mas como o joio pode ter raízes entrelaçadas com o trigo, assim também, veja aqui que é importante esse entendimento. Assim como o joio pode ter raízes entrelaçadas no trigal com o próprio trigo, assim também, irmãos, podem estar entrelaçados na comunidade com o joio. Inclusive, pode ser numa situação familiar. Eu queria até levantar essa questão com você. Pode ser uma situação familiar, em que, né, o trigo está enraizado, entrelaçado com o joio. Então, por isso que Jesus disse, não arranque. Né? Porque caso fossem arrancados, outros irmãos mais fracos poderiam ser induzidos a tropeçar, né, e dentro dessa realidade, sendo que eles poderiam permanecer firmes se não fosse dessa mesma forma. Muito bem. Mas, veja, eu quero que você entenda uma coisa. Lá em Mateus 3, 10, esse texto também explica essa ideia que Jesus está colocando sobre essa questão do joio e do trigo. Mateus 3, 10. Já considerando uma questão de árvore, é João dizendo, o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, veja que há situações, eu quero te explicar isso, há situações em que o joio como árvore, que não produz bom fruto, essa árvore é cortada. Então, por si mesmo, por si próprio, se afasta da convivência e da influência com outros crentes, né? De influenciar outras pessoas, de outros crentes. Então, veja, se você tem dúvidas sobre o que será o joio, ou quem será o joio, entenda. Todos nós que temos a revelação deste mistério do reino dos céus, nós conseguiremos identificar o joio no meio do trigal. Percebe? Você vai conseguir identificar. Mas não é para você arrancar. É preciso lembrar, então, né, que essa separação do joio ela é feita por nós. Mas no fim desta era, nós devemos, então, saber que no tempo atual, antes da separação, nós não vamos poder fazer isso. Apenas vamos poder distinguir quem é necessariamente o joio. Então, veja, esse é o ponto que nós queríamos conversar com vocês sobre essa parábola, sobre essa questão que Jesus coloca e que muitas vezes traz dúvida ao nosso coração. Não cabe a nós, digamos assim, como diz o texto, arrancar, mas cabe a nós algum procedimento, inclusive dentro das nossas instituições, das nossas igrejas, digamos assim, né? De estar conversando com a liderança, de estar ministrando juntamente com a liderança sobre isso, trazendo à tona essa situação, né? E procurando, evidentemente, base bíblica correta para se entender o que está acontecendo naquela situação ali, né? Agora, não cabe a nós, evidentemente, como diz o texto, e tem um ponto importante aí, que eu queria relatar para vocês, que eu acabei deixando passar aqui. O Senhor Jesus não deixou nenhuma indicação de que o joio iria se tornar trigo algum dia. Não há indicação, inclusive nesse texto bíblico, do capítulo 13, tanto da primeira parte quanto da segunda parte, não há indicação do Senhor de que o joio vai virar trigo. Não tem esta. Pelo contrário, quando nós olhamos para a parábola e até para a metáfora entre joio e trigo, e quando você estuda, até do ponto de vista da agricultura, essas duas plantas,
você vai ver que uma não se transforma na outra. Então, quando Jesus diz isso, ele deixa, ele não toca nessa questão, ele não entra pelo contrário, ele vai dizer que no final dos tempos, na consumação dos séculos, os anjos arrancariam. Eu não estou dizendo aqui que uma pessoa não venha a ser regenerada completamente pelo Espírito Santo, se converter verdadeiramente. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que Jesus não deu indicação, ele não deu nenhuma indicação nesse texto de que o joio ia virar trigo. É necessário a nossa ação, sim. É necessário que a gente tenha atitude, né? A atitude cristã. Roberto, Sim. Edson, algo que sempre me chama a atenção, porque nós podemos, talvez, um dia fazer um levantamento dos assuntos. Por exemplo, aqui nós estamos falando de que, pelo texto bíblico, que o joio, na verdade, foi plantado pelo inimigo. É o diabo que traz isso para o meio da igreja, porque nós precisamos entender, então, sempre, nós somos a igreja, e a expectativa de Jesus é que nós realmente sejamos trigo. O engano que está sendo plantado no meio da igreja, e eu estava lendo um artigo de um pastor americano falando que nesses últimos tempos, o que nós mais temos visto é um chamado progressismo gospel, ou progressismo evangélico. Então, esse é um lado que eu trago, né? Nós realmente precisamos estar muito atentos. Não tem outro jeito, nós precisamos nos voltar para a palavra. Até porque aqueles que nós vimos agora há pouco, né, na aula, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará, porque tem muita gente, deixa eu tirar muita gente, tem gente no meio da igreja se enganando, achando que é cristão, mas na verdade são assim religiosos. Eles conhecem a Bíblia, sabem orar, até às vezes são contribuintes, dizimam, etc. Mas o principal, Jesus Cristo não é verdadeiramente o Salvador e Senhor dessas pessoas. E aí é uma análise que eu e você, cada um de nós precisa fazer, porque nós não podemos estar nos enganando. Jesus está voltando, e aí eu quero jogar para João 15, né? Aquele que está ligado em Jesus produz verdadeiramente os frutos verdadeiros. Então, nós fazemos essa avaliação porque a contrapartida do outro lado tem a ver com aquilo que Jesus fala. Se você vê o seu irmão pecando, vai até ele, procura ganhá-lo, né, através da palavra, você. Agora, não deu? Chama mais 2 ou 3, porque tem que ter testemunha nisso. Não deu? Agora leva para a igreja. Isso. Então, existe um processo também, e eu acredito que hoje, aí eu quero dar um exemplo rápido. Eu vivi essa situação em Porto Alegre, uma pessoa que estava em vida de pecado, afastada, perdeu o casamento, só no dia que ele teve a coragem de ir à frente da igreja e confessar o seu pecado, que ele foi não só perdoado por Deus, porque ele confessou, mas a igreja também o perdoou e o abraçou. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão passando a mão na cabeça das pessoas, estão pecando de uma forma assim, muito ruim. E, claro, nós não devemos nos tornar julgadores, nós precisamos amar essas pessoas e fazer como Jesus disse lá, aquele que ganhar esse irmão, olha, puxa vida, que bom. Nós precisamos ganhar os nossos irmãos. Agora, precisa haver uma verdadeira conversão. Eu entendo perfeitamente o que você diz, não é possível transformar o joio em trigo. Mas eu quero trazer uma palavra de Jesus para aquele que perguntou para Jesus, mas quem que pode se salvar? Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Até mesmo o maior criminoso, o maior pecador, e nós todos devemos nos reconhecer assim, pecadores, que hoje salvos pela graça.
mas eu creio realmente que o poder de Deus pode transformar uma pessoa, e quem sabe uma pessoa que está enganada no meio da igreja, se encontrar verdadeiramente com Jesus e ter, sim, a certeza de vida eterna. Obrigado. Amém. Voltando na questão do trigo e joio, que eu tinha falado, ele deve crescer juntos até a colheita, como diz o texto, né? Até o julgamento dos justos e injustos. E aí, isso que o Edson falou é algo que a gente precisa entender. É que o ramo que não produz fruto, ele é cortado. Isso é João 15, 2, 6. Né? João 15. Então, veja que existe já uma poda, digamos assim, já existe uma limpeza que é feita a partir da própria palavra do Senhor. João 15, 2, 6. O ramo que não produz, ele é cortado. Então, a gente não tem que ficar se preocupando, né, com o joio, para tentar arrancar, mas ter o devido cuidado. Então, veja que essa é uma questão bastante, digamos, polêmica, né? Porque como é que eu entendo? Eu entendo que o Senhor Jesus salva e pode salvar o mais, como diz assim, o mais complicado pecador que está no lamaçal do pecado. A verdade é. Mas a gente precisa entender o que Jesus está dizendo lá no início da parábola. De que tem pessoas, não são outras coisas, são pessoas que são plantadas pelo maligno. E eu quero me lembrar aqui do nosso NEB, de seitas secretas e que eu ministrei para vocês, em que eu falei sobre satanistas. Você se lembra disso, que eu citei claramente, né, que eu me vi envolvido, nós nos vimos envolvidos com satanistas dentro de uma igreja. Literalmente, para mim, isso é o que Jesus disse. Gente plantada, é joio plantado dentro da igreja. E que fez essa opção. A pessoa fez a opção de estar com o maligno. Então, é diferente, é muito diferente de alguém que está enganado pelas trevas, que está vivendo uma vida de pecado, por isso e por aquilo, de outro que fez opção por isso, que fez opção por servir a Satanás nesse sentido. Ok? É um ponto que eu preciso dizer para vocês todos. Não é possível bater um rótulo na testa da pessoa e falar: você é trigo e você é joio. Isso é que o texto está nos dizendo para não fazer. Perfeito? Então, a gente não pode rotular, carimbar. Não, você é trigo e você é joio. Eu não posso fazer isso. É disso que o texto está dizendo. Não arranque as raízes do joio que estão entrelaçadas com o trigo. Deixa que Deus vai dar a solução. Então, eu não posso rotular. Não posso rotular. Agora, claro que eu preciso tomar algumas medidas ali, né, que sejam coerentes, inclusive, dentro da situação que eu estou vivendo. Por isso que eu falei no início para vocês que Jesus ele usa figuras simples, mas que são profundas. São simples, mas são profundas. Por quê? Quando essa explicação aí, por exemplo, né, do ponto de vista da agricultura mesmo, você não consegue discernir quem é. Assim como os jovens crentes, os crentes novos, você não consegue discernir. Você não sabe se foi plantado por Satanás como satanista ou não. Você não sabe. No nosso caso, que eu expliquei para vocês no nosso seminário, eu não tinha a menor noção. Eu convivi, inclusive, com gente que depois eu fui imaginar que seria. Mas eu convivi, estive na casa da pessoa, inclusive. Entendeu? Então, tipo assim, tem que ter discernimento de Deus, tem que ter o Espírito Santo dentro de si, com o dom de discernimento, inclusive, né, para entender essas coisas. E não tentar fazer precipitadamente, como foi dito aqui. Né? Não é no começo. Deixa como está.
Agora, se você vê sinais, se você vê o fruto acontecendo, aí, meu irmão, aí é outra história. Você não vai jogar fora, você não vai cortar, você não vai expulsar a pessoa, mas você vai tomar providências acerca de você mesmo e acerca das pessoas que você ama. Perfeito? Estamos aprendendo aqui, vamos continuar aprendendo com essas parábolas. Vocês vão ver isso nas próximas que nós vamos trabalhar, porque elas acabam, como eu disse no início, Jesus foi aumentando o grau da dificuldade para poder a gente ir entendendo o que ia acontecer. E essa história, ela vem ao longo desse tempo, desses 2000 anos. Na próxima parábola que a gente vai falar do fermento, você vai ver que já é parte da história da igreja, por exemplo, essa questão do fermento, né? Que teve lá o crescimento da igreja, que teve exatamente a massa de trigo que se forjou ali, a fina flor de farinha de trigo, que foi misturada com alguma coisa. Então, tudo isso vai ao encontro de nós esclarecermos muitas questões na nossa mente, na nossa convivência cristã, nas nossas comunidades de fé. Amém? Muito bem, gente, estamos chegando numa hora aí já final. Agradeço a participação de todos. Queria agora que a gente pudesse orar e agradecer a Deus por esse momento. E agradecemos ao Senhor por tudo que Ele nos tem concedido nesse momento aqui de estarmos juntos. Amém? Senhor, te damos graças porque tivemos a oportunidade de estar falando da Tua palavra, sobre esta parábola que o Senhor falou tantos anos atrás, mas que nos traz tantas situações hoje, que nos traz ilustrações para hoje, que nos traz situações que nós vivemos hoje, no nosso cotidiano, das nossas igrejas e das nossas vidas. Te damos louvor e graça por isso, porque estamos tendo entendimento, nosso entendimento está sendo esclarecido sobre tudo isso, o Senhor está agindo em nós, está agindo nas nossas vidas no entendimento dessas questões. Pai, nos dê completo discernimento, nos dê capacidade de vivermos a Tua palavra na sua essência e na sua plenitude. É o que nós oramos, nos abençoe, que haja a ministração do Senhor na vida de cada um, que haja graça, que haja paz, que haja tranquilidade, que haja, Senhor Deus, o Teu amor na vida de cada um aqui. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém